Olá, meu nome é Alberto Javis e eu sou um contador de histórias. Estou aqui para trazer para vocês agora um pouquinho de alguma coisa, para ajudar a estimular e brincar com a sua criatividade e soltar a sua imaginação. Um pouquinho de alguma coisa é uma série de vídeos do meu canal para ajudar a soltar a sua imaginação e estimular sua criatividade com uma contação de histórias e uma proposta de exercício de escrita criativa que vai ajudar você a botar suas ideias no papel. Dessa forma, um pouquinho de alguma coisa pretende utilizar sua imaginação e a sua criatividade para criar um momento prazeroso somente seu, para enfrentar qualquer dificuldade que você esteja passando. Mesmo em momentos tão sérios como esse que nós estamos vivendo agora, onde a gente tem que gritar para as pessoas que a gente gosta o quanto que a gente gosta delas, mesmo porque elas vão ter que estar a pelo menos 2 metros de distância da gente. A história que eu venho contar agora para vocês se chama Aquele Bolo. Certo dia, eu estava na minha casa com vontade de comer um bolo, mas não sabia muito bem do que. Lembrei que, quando eu era menino, minha mãe costumava fazer um bolo bem específico, no qual eu ficava sentado em um dos tamboretes da mesa da cozinha, esperando ela terminar de fazer. Aí ela fazia o bolo, desenformava, jogava uma nuvenzinha de açúcar com canela, cortava um pedaço e, junto com um afago, um carinho dela, ela me entregava aquele pedaço de bolo e eu comia com gosto. É esse bolo que eu vou fazer. Mas eu não lembrava muito bem dos ingredientes. Então, busquei fazer um bolo da maneira como eu lembrava como se faz um bolo. Misturei os ingredientes, coloquei na forma, levei para o forno, esperei um tempo. Aquele cheiro de bolo pela casa. Tirei o bolo do forno, desenformei, cortei um pedaço, tirei um pedacinho e levei à boca. Não era o bolo da minha mãe. Então tentei pensar, nossa, mas do que era feito aquele bolo? Lembrei, era um bolo de banana d'água. Então não tinha banana em casa, saí para procurar essa bendita banana. Encontrei e voltei correndo para casa com um cacho de bananas. Cheguei, misturei a banana numa massa de bolo, joguei a massa de bolo no forma, a forma para dentro do forno, esperei o tempo. Cheiro de bolo pela casa. Tirei a forma do bolo, desenformei o bolo, tirei um pedaço, peguei um pedaço e levei à boca. Ainda não era o bolo da minha mãe. Daí eu parti para procurar entre as minhas quinquilharias se eu encontrava em algum lugar por ali a bendita da receita do bolo. Procurei, não encontrei nada. Triste, ao fechar as portas do meu armário, bate no meu cucuruto um caderno velho com diversas páginas escritas à mão. De repente lá estaria a receita. Fui procurar, encontrei a bendita da receita. Por que ela era diferente? É que, diferente dos outros bolos que eu conhecia, essa não levava uma farinha comum, levava uma farinha específica, farinha de rosca. Aí dali eu fazer de novo a massa, com a receita, batendo a massa, com a bendita farinha de rosca, e depois joga no forno, cheio de bolo pela casa, tiro do forno, desenformo o bolo, corto um pedaço, levo um pedaço à boca e tá faltando alguma coisa. Lembra que lá no começo eu tinha falado sobre a nuvem de açúcar com canela? Pois então, pus-me eu a fazer a nuvenzinha de açúcar com canela, tirei um outro pedaço, levei à boca e quase, mas ainda não era. Aí é que eu lembrei. Fechei meus olhos, tirei um pedaço. Ao mesmo tempo em que eu levava um pedaço de bolo à boca, eu lembrei do carinho da minha mãe. Nossa, era aquele sabor que eu estava procurando. Lógico, o bolo não era igual ao dela, mas a sensação de provar aquele bolo me fez realmente pensar que o importante não era o sabor, mas a sensação boa que eu tinha daquele bolo junto com um carinho e um colo de mãe.
Essa história que eu contei para vocês utiliza um elemento extra que ajuda a gente a desenvolver melhor as histórias e contos que a gente queira colocar no papel ou que a gente queira apresentar para as pessoas, que são nossas memórias afetivas. As memórias afetivas que a gente pode utilizar para construir nossas histórias podem ter a ver com pessoas, podem ter a ver com comidas, podem ter a ver com lugares, podem ter a ver com ocasiões, o que vão nos fazer recordar sobre aromas, sobre detalhes, sobre sensações. Utilizar essas sensações para a construção das nossas histórias vão trazer ela muito mais próxima da nossa realidade e assim a gente compartilha carinhosamente essas histórias e as nossas sensações junto às outras pessoas que tenham contato com nossas histórias e assim a gente trabalha essa maneira bonita, essa maneira literária de fazer carinho das outras pessoas. A maneira como eu utilizei para realizar a libertação dessa história junto a uma memória afetiva foi do exercício anterior que eu fiz de libertação de histórias. Você lembra? Então, eu tirei um dos elementos, um daqueles papeizinhos, utilizei os outros dois papeizinhos e substituí por alguma memória específica. Como, por exemplo, eu utilizei para esse ingrediente misterioso e tirei a ação. E no lugar dela eu coloquei carinho de mãe. E assim a gente consegue agregar essas informações e criar novas narrativas ou criar ainda histórias que tenham muito do nosso pessoal. E dessa maneira a gente também consegue cativar as pessoas com um ponto de vista bem particular nosso em cima de algum assunto, de algum fato ou de alguma história que a gente esteja escrevendo. Eu posso contar com vocês para mais esse exercício de escrita criativa? E assim a gente termina. História contada, história finda. Meu nome é Alberto de Avis e assim como a história se foi, eu também fui.